Boa noite a todos. Estamos fazendo nossa prece inicial, né? Quem quer cerrar levemente os olhos. Vamos rogar nesse momento toda assistência espiritual, as nossas casas, as nossas famílias, a nossa cidade, ao nosso país e ao planeta todo. Muita luz iluminando a todos e a tudo, principalmente aos que sofrem, aos doentes, aos criminosos, a todos que precisam de um amparo espiritual. Estão rogando nesse momento toda assistência aos necessitados. E lembrando sempre de nós, né? Cada um lembra de si, envolto de luz, de paz, de amor. E também a gente pede também pelos nossos obsessores, que eles também sejam assistidos e amparados. E se for possível, que sejam trazidos para cá, para receber um esclarecimento, uma ajuda espiritual. Que Deus, na sua infinita bondade, possa sempre nos assistir nas necessidades. Muita paz envolvendo a todos e a tudo. Que assim seja. Então é com a Rosane, né? As bem-aventuranças nas nossas vidas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem acolhidos nessa casa que sempre dá de portas e de corações abertos para nos receber. Então hoje nós vamos falar um pouquinho das bem-aventuranças, das nossas vidas hoje. Então, mas para que a gente possa entender o que são as bem-aventuranças, a gente precisa voltar 1.300 anos, mais ou menos, atrás, e entender, primeiro, a grandiosidade do Sermão da Montanha, que foi a época de Jesus, e entender principalmente as bem-aventuranças. Porque nós precisamos voltar esses 1.300 anos atrás para conhecer como se formaram os costumes e os hábitos do povo judeu, à época da vinda de Jesus. A gente tem que entender as ideias e as condições que o povo vivia naquela época da vinda de Jesus. Moisés foi um dos profetas que viveu 1.300 anos antes da vinda de Jesus. E depois dele vieram mais 16 profetas em 6 séculos. Mas hoje vamos falar de Moisés em si. Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: a Gênese, o Êxodo, o Levítico, Números e o Deuteronômio. Nos primeiros 4 livros, haviam 603 leis que o povo judeu deveria cumprir. E o povo judeu era muito cumpridor da lei, porque eles tinham para eles que quem servia e obedecia a Deus era abençoado. Então, esses conceitos que nortearam a vida do povo judeu durante esses 1.300 anos até a vinda de Jesus. E a ideia de amar a Deus só vai aparecer 622 mesmo, porque isso tem estudos científicos que foram feitos, tá, gente? 622 anos antes da vinda de Jesus foi encontrado o 5º livro, que é o Deuteronômio, que até então tinha ficado guardado. E no Deuteronômio é o livro onde estão os 10 mandamentos. E é aí que surge então a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas, que era o primeiro dos mandamentos. E Deuteronômio, na tradução dos gregos, quer dizer a lei de novo. E o livro do Deuteronômio é como se fosse um bom resumo dos 4 primeiros livros, a retirada das melhores partes dos 4 primeiros livros. E aí ele surge
600 anos depois da vinda de Moisés, aparece esse livro, que é quando os homens já tinham atingido uma certa, vamos dizer assim, uma certa madureza, uma maturidade com relação a Deus, né? E aí então, porque 450 anos antes da vinda de Jesus, não veio mais nenhum profeta. Veio Moisés, aí vieram mais 15, e aí veio Malaquias, que foi o último, e depois foi 450 anos de silêncio. Nenhum profeta, nenhum sinal dos céus para o povo judeu. E esse povo já esperava a vinda do Messias. Esse povo não perdeu a fé. Passava uma geração, outra e outra, e eles esperavam por esse Messias. É como se fizesse todas as segundas-feiras uma mesa mediúnica aqui, e por 450 anos nenhum espírito se manifestasse. Mas nós não perderíamos a fé de que um dia chegaria um deles. E era essa mesma fé que o povo judeu tinha, que o Messias chegaria. E a lei mosaica, ela era muito rígida, ela era muito dura, a ponto de ter um trecho que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, porque eu puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me desobedecem, e abençoo os que me servem até a 1000ª geração. Então, dentro do conceito da fé judaica, havia aquela crença de que Deus cuidava e Deus abençoava aqueles que obedeciam e os que serviam a Deus. E aí, então, no conceito judaico da época, inclusive da época da vinda de Jesus, acreditava-se que quem cumpria a lei, quem estava de bem com Deus, Deus lhes oferecia vida longa, saúde e prosperidade. E aí então, a sociedade judaica via com muitos maus olhos quem era pobre, necessitado, quem era doente e quem não prosperava materialmente. Porque a sociedade judaica achava que se você cumprisse, se você obedecesse a Deus, se você fosse serviente a Deus, você teria tudo isso. Então é dentro dessa visão de mundo, dessa visão onde quem tem mais é abençoado por Deus e quem tem menos não é dentro dessa visão de mundo que vai surgir a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus chega então no momento mais difícil da história dos judeus. Era um momento de muita secura espiritual. Eles não tinham nenhum profeta que viesse trazer coisas novas, eles só tinham aquela esperança. Os pobres cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. Então, da vinda de Moisés até o nascimento de Jesus, se passaram os 1300 anos. E nesse tempo de tanta aridez, então aparece Jesus. Aquele que se apresenta como o tão esperado Messias das profecias que os judeus guardavam há milênios. E o Sermão do Monte é a primeira fala de Jesus ao grande público. Que Jesus começou a falar para um, curava outro, ele falava nos lugares mais escondidos, ele falava para um pequeno grupo na rua, mas ele não falava em forma de sermão, ele falava para os pequenos grupos que tinham por ali, né? Então imaginemos a situação assim, uma sociedade marcada pela certeza de que Deus abençoa os ricos e os pobres ele não amaldiçoa, mas ele não faz nada por eles, né? Os pobres são simplesmente pobres. E mostra para os pobres que eles devem seguir a sua lei. Uma sociedade de classes que não se misturam. E aí vem Jesus e faz o seu primeiro discurso. Imaginem a ansiedade desse povo, esperando por 450 anos a vinda de um novo profeta, a vinda do tão esperado Messias. E aí então o povo vai para o Monte das Beatitudes, que fica à margem do Mar da Galileia.
E nos escritos bíblicos evangélicos fala que subiam multidões. Não fala que subia uma multidão, porque subiam multidões porque eles não se misturavam. Subiam os homens da lei, os doutores da lei, com o seu grupo, subiam os que tinham mais, os ricos, subiam os sacerdotes, subiam os pobres, subiam os doentes que conseguiam, os que não conseguiam ficavam lá no pé do monte mesmo, né? Que não conseguiam se locomover até lá, mas as classes não se misturavam. E era muito nítido naquele dia o olhar de desprezo que os que tinham mais olhavam que os que tinham menos. E Jesus, olhando aquela multidão, ele quebra então aquele silêncio de 430 anos. Os sacerdotes, os ricos, os doutores da lei, eles esperavam que Jesus dissesse alguma palavra que os enaltecessem ainda mais. E os pobres, os doentes, eles esperavam que Jesus lhes desse uma palavra de socorro, uma palavra de esperança. Então, olhando a multidão, Jesus inicia a sua vida pública dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa frase cai como uma bomba, né? A gente pode dizer na nossa época moderna que essa frase caiu como uma bomba. Porque os ricos se sentiram humilhados por Jesus nessa hora e os pobres encheram os seus corações de paz e de esperança. Porque enfim havia chegado alguém que olhava e que se dirigia a eles com dignidade. E essa mesma mensagem é a mensagem que nós vamos atualizar hoje para nós. Qual o sentido dessa frase? Qual o sentido de pobre de espírito naquela frase de Jesus para nós hoje? Quero dizer para vocês que pode ter muitas interpretações, mas eu quis trazer a interpretação para cada um, a minha interpretação para cada um de nós, os pobres de espíritos que ainda somos 2000 anos depois. Então, o pobre de espírito é aquele que se reconhece pequeno, é aquele que se reconhece que ainda não é correto, aquele que reconhece que ainda comete erros, que ainda comete até um pouco de maldade. Nós somos ainda os pobres de espíritos. Porque nós somos ainda aqueles que não conseguimos nos livrar dos nossos erros, das nossas más tendências, dos nossos males. Porque se eu digo assim, que eu estou sempre correta, que eu estou sempre certa, que na minha casa a última palavra é sempre a minha, eu não sou um pobre de espírito. E às vezes é perigoso não ser um pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que diz: eu tenho defeitos, eu estou errado, eu preciso melhorar. Eu cometo erro, eu faço bobagem. Então, o primeiro passo, o primeiro degrau que a gente tem que fazer para subir nas nossas vidas, para melhorar, é esse: ser o pobre de espírito, aquele que se reconhece pequeno, aquele que se reconhece como alguém que precisa ainda melhorar. É descobrir que nós estamos errados. E quem pensa que está certo não vai mudar. Eu preciso ter consciência de que eu erro, de que eu não sou perfeito. Porque se eu tiver em mim a convicção de que eu estou sempre certo, coitado de mim, né? E aqueles de nós que tiverem a capa da soberba e a capa do orgulho, não vão conseguir mudar. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque só os que sabem que são pequenos, só os que sabem que ainda cometem erros, são aqueles que são capazes de fazer a sua transformação moral, a tão falada reforma íntima. Os certos, os corretos, eles estão cristalizados na sua ideia de que eles já são perfeitos. Esses não vão mudar. Mas nós que estamos aqui buscando Jesus, nessa noite fria de quarta-feira, sabendo que nós somos pequenininhos, descobrindo que além de tudo somos pobres de espírito, nós sim temos as portas abertas
para fazermos em nós as mudanças necessárias. E com essa primeira das bem-aventuranças, Jesus transfere os benefícios dos ricos para os pobres. E a essa primeira frase, Jesus traz também um novo conceito que até então não se tinha falado. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Até então nunca ninguém tinha falado sobre o reino dos céus. Que muitas vezes nós podemos pensar que esse reino dos céus é um lugar no alto, muito perto da luz, né? Mas dentro das bem-aventuranças, esse reino dos céus é um estado de alma, é um estado de serenidade, é um estado de tranquilidade, de mim para comigo mesmo. É uma característica do interior dos corações humanos, o estado de alma do reino dos céus. Então, nessa primeira bem-aventurança, ele já assinala para nós que felizes são também os pobres de espírito, os imperfeitos, aqueles que erram, aqueles que precisam mudar. Santo Agostinho nos ensina que todas as noites nós devemos fazer, antes de nós dormir, nós devemos pensar no que nós fizemos de bom e no que nós fizemos de mal, no que nós erramos e no que nós aceitamos. E eu tenho certeza que todas as noites, se a gente deitar na cama, a gente vai ter feito muita coisa boa, mas a gente vai também ter cometido pequenos erros ao longo do dia, né? Então, os que mudam, nós que temos esse desejo de mudar, nós acessamos esse estado de espírito, essa paz interior, essa paz de consciência. E nos dias de hoje nós poderíamos então traduzir essa primeira bem-aventurança como sendo: bem-aventurados os que sabem que têm defeitos, porque estes podem promover a sua transformação moral e alcançar a paz do espírito. Eis a primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança é uma consequência da primeira. Porque a primeira você descobre que você é pequeno, que você está errado e que você precisa mudar. E depois vem o segundo passo. O segundo passo do crescimento, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu errei, eu cometi erro, eu descobri que eu ainda cometo erros. O que eu faço? Eu me arrependo. E muitas vezes esse arrependimento vai me fazer chorar pelo que eu fiz lá no passado. E talvez esse passado tenha sido ontem, ou agora à tarde, ou há 50 anos atrás, ou há 20, assim, há 1. Mas alguma coisa que eu tenha feito. E nós precisamos fazer contato com a dor dos nossos erros. Porque se a gente pisa o degrau, descobre que errou, mas o meu erro, eu errei e pronto, deixa lá, está esquecido. Eu não cumpri bem o meu papel. Eu não estou conseguindo cumprir a minha reforma moral. Então eu preciso do segundo degrau. Eu preciso me arrepender dos meus erros. Eu preciso chorar os meus erros. Porque eu não quero mais ser aquele que eu era. Eu não sou mais aquele que eu era quando eu cometi os erros. Então, quando eu passo bem pelo primeiro passo das bem-aventuranças, que diz que bem-aventurados são os pobres de espíritos, e segundo passo é sentir a minha pequenez, é lamentar a minha falta, eu preciso mergulhar na profundidade do meu eu. Eu preciso mergulhar naquilo que eu fiz de errado. E eu preciso me perdoar. Porque eu não sou mais aquele que eu era. E quando eu choro a minha pequenez, quando eu passo pela dor, é a segunda bem-aventurança. E aí vem a terceira. Na primeira eu sinto que eu errei. Na segunda eu reconheço e eu choro a minha pequenez, o meu erro, eu me arrependo. Mas não dá para ficar chorando a vida toda, né? Pelos erros que se cometeu lá atrás. Então, eu já errei, eu já chorei, eu preciso me auto-perdoar. E aí, então, vem a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu que não sou mais
aquela pessoa que errou, eu entendo isso. E se vocês olharem para trás, na história da vida de cada um, todo mundo cometeu um erro lá atrás, que hoje não cometeria mais. Cada um sabe dos seus erros, ninguém precisa que o outro aponte, né? Cada um sabe o que leva na consciência. Então, hoje eu já não sou mais aquela pessoa que cometeu o erro, já não sou mais aquela pessoa que chora o meu erro, mas eu sou aquela pessoa que quer me perdoar do meu erro, eu quero me libertar do meu erro. Então, eu preciso me libertar disso. E a gente precisa reconhecer. Errei, fiz bobagem, mas eu devo acolher a mim mesma, porque isso faz parte da minha história de vida, faz parte da minha história como espírito. Eu preciso ter a certeza de que hoje eu sou melhor. Tem uma passagem que diz que um homem nunca toma banho no mesmo rio todos os dias, mas nunca mais é o mesmo rio. E mesmo que ele tente estancar a água do rio todos os dias e tome banho na mesma água, o homem não vai mais ser o mesmo também. Porque a cada dia nós mudamos, a cada dia nós podemos ser melhores. E se nós estamos aqui hoje frequentando uma casa espírita, porque nós queremos isso para nós. Então nós precisamos nos auto-perdoar. Não ficar carregando aquela bigorna do passado que fica batendo na nossa cabeça, que fica martelando no nosso coração. Nos permitamos o auto-perdão. Permitamos limpar da nossa alma, limpar do nosso coração aquilo que nós fizemos de errado. Porque nós não somos mais quem nós éramos. Até os nossos obsessores vão se afastar de nós quando nós passarmos a pensar e afirmar todos os dias que eu não sou mais aquele que um dia eu fui. Então, aí, fazendo isso, dando-nos esse auto-perdão, nos perdoando, vendo que nós não somos mais os mesmos do passado, nós encontramos uma mansidão espiritual dentro de nós. Eu já não me revolto comigo mesmo. Eu já não tenho aquelas angústias que eu tinha comigo mesmo. Porque quando a gente passar para o outro lado, não vai ter nenhum juiz para nos julgar. É nós mesmos que vamos fazer o nosso julgamento. Então, que a gente possa começar desde agora, nos julgar e nos perdoar. Pelo mal que muitas vezes nós fizemos a nós mesmos, né? E quando eu faço as pazes com o meu passado, eu encontro então um estado interno de quietude e de paz. E aí, fechamos então as 3 primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, e bem-aventurados os mansos. E se nós observarmos, existe uma consequência nessa terceira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Lembram que eu fiz uma palestra um dia aqui sobre a transição planetária que a gente está vivendo nesse momento, né? E quem não tiver desejo do bem, quem não for do bem, vai ser retirado da terra. Aqueles espíritos que vão ser retirados são aqueles que não admitem que erram, são aqueles que se comprazem no erro, se comprazem na maldade, os que não foram ainda tocados pelo bem. Esses vão ser retirados. Então, nós seremos aqueles que herdarão a terra. E aí vem então, veja então que essas 3 primeiras bem-aventuranças foram para dentro de mim, né? Eu comigo mesmo. E agora que eu estou transformado, na 4ª bem-aventurança, eu vou para fora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa é uma consequência natural do nosso processo de reforma íntima. Quando nós nos corrigimos por dentro, nós olhamos para fora e nós queremos consertar aquilo que está errado no entorno de nós. Nós vamos tentar consertar aquilo que nós fizemos de errado. Nós vamos tentar pedir perdão àquelas pessoas que nós magoamos, aquelas pessoas que nós causamos prejuízo, aquela pessoa que muitas vezes nós maltratamos. Nós temos que ir atrás de consertar aquelas coisas que às vezes ficaram lá no passado, um filho que eu não assumi, ou que eu simplesmente assumi, mas eu só pago a pensão, mas é a hora de eu assumir como pai que eu sou, como mãe que eu sou, de eu assumir esse filho bastardo do meu pai realmente como meu irmão,
de eu resolver os meus problemas com os meus pais, com a minha esposa, com a ex-esposa, com o ex-companheiro, resolver os problemas com os filhos. Esse é mais um passo, o primeiro passo que a gente tem que dar para o lado de fora, quando nós nos melhoramos, né? Nós temos que melhorar as nossas relações com os outros, tirar de nós os ódios, os rancores, as mágoas. Nós temos que libertar aqueles que nos fizeram mal e libertar também aqueles que nós fizemos mal. É hora de nós resolvermos aquilo que ficou quebrado. Porque a partir da terceira bem-aventurança, nós não sentimos a necessidade de corrigir. Se nós não sentimos essa necessidade de corrigir o que está do lado de fora, é porque o processo dentro de nós não foi bem feito. Porque se forem bem feitas os 3 passos, a gente vai atrás daqueles que a gente causou mal. A gente precisa pelo menos tentar resolver, procurar aquele a quem a gente fez mal, tentar se esclarecer, né? E assim a gente vai limpando o nosso coração. Começa então uma relação que não é mais dentro de mim, é eu para fora. Eu vou corrigir o que eu produzi no outro. Essa é a 4ª bem-aventurança. A 5ª, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então é hora de nós não só pedirmos perdão, mas é hora de nós darmos perdão. E nós temos que ter em nós também que dar o perdão é muito importante. Mas nós temos que aprender a deixar o nosso orgulho de lado e pedir perdão para as pessoas pelos erros que nos cometemos. Porque dar o perdão é muito mais fácil do que pedir perdão, não é? É muito difícil nós quebrarmos a casca do orgulho que está envolto, que nós estamos envoltos, e pedirmos perdão do que nós perdoarmos alguém. Então que nós aprendamos a descer do salto do orgulho e pedir perdão quando a gente erra. E não tardar a pedir esse perdão. Se eu vejo que eu estou errado, que eu errei, que eu seja rápido em pedir perdão. Em eu dar misericórdia e em pedir misericórdia. Então concede perdão às pessoas. Liberta aqueles que te fizeram mal. Você não precisa voltar a conviver com quem te fez mal. Mas perdoe, liberte, tire ele da tua vida, se for o caso, né? Ninguém é obrigado a sentar na mesma mesa onde foi ofendido. Então perdoe, tenha aquela pessoa, deseje o melhor para aquela pessoa, mas liberte-se daquela pessoa, liberte os teus inimigos, libertem as pessoas que te fizeram mal. Porque vem uma programação, uma nova vida, e nessa programação da nova vida nós podemos ter aquele inimigo que nós não perdoamos lá como membro da nossa família, né? Ninguém quer ter um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um companheiro, um cônjuge como um inimigo do passado, né? Então, perdoemos e libertemos os nossos inimigos agora. Porque o perdão desconecta as pessoas. O perdão, quando eu perdoo alguém, eu não tiro dela a responsabilidade pelo erro que ela fez. Isso é entre ela e ela mesma. Mas eu estou liberta do mal que ela me fez. Eu estou me retirando do circuito do mal, do circuito do erro. E eu me desvinculo dessas almas, porque eu não quero ficar atreladas a ela. Então, como nós não queremos um inimigo do passado na nossa próxima família, libertemos os cidadãos que nos fizeram mal, né? Libertemos aqueles que nos causaram mágoas, soltemos o cidadão, perdoemos, porque isso vai fazer bem para nós, isso vai nos libertar. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque da mesma forma que nós temos misericórdia, nós encontraremos a misericórdia quando nós necessitarmos. E a 6ª bem-aventurança é o coroamento de tudo isso. Da mesma forma que na 3ª bem-aventurança eu alcanço a quietude da minha alma, a quietude do meu coração, na 6ª bem-aventurança, quando eu resolvi os meus problemas comigo mesmo, quando eu resolvo os problemas que eu tenho
com os meus inimigos, com aqueles que me fizeram mal, eu alcanço uma quietude plena. Eu não tenho mais nada que me incomode. As pessoas não me incomodam mais. Eu não me incomodo mais comigo mesmo. Eu resolvi as minhas questões comigo e eu resolvi as minhas questões com o outro. E diz a sexta bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E quando eu limpo a minha alma disso tudo que eu deixei para trás, quem não tem essa alma, essa quietude plena, não consegue ver Deus. O mundo é cinza, a pessoa não dorme, a pessoa tem palpitação. Quando eu perdoo as pessoas, quando eu dou o meu perdão, a vida, quando eu resolvo os meus problemas comigo mesmo, a vida começa a ser linda. Eu começo a ver Deus no olho do meu amigo, eu começo a ver Deus no sol que nasce, na chuva que cai. Então, quando eu tiro essa bigorna da minha cabeça, quando eu perdoo e quando eu me auto-perdoo, a vida se transforma e eu começo a ver Deus em tudo. Essa é a sexta bem-aventurança. 3 para dentro, 3 para fora. Faltam 3. Eu já encontrei a minha quietude, já encontrei a quietude no mundo. E agora, para onde que eu vou? Estou resolvido? Ainda não. As últimas 3 falam da minha relação com a causa, da minha relação com o mundo. O homem com o mundo, nós envolvidos num propósito superior. E quando nós nos engajamos numa causa em favor do bem, e essa causa não precisa ser aqui no Espiritismo, pode ser em qualquer lugar, pode ser lá na PAI, pode ser no Projeto Vida, pode ser em qualquer lugar. É nessa causa, essa causa nos move, ela nos faz nós encontrarmos um lugar no mundo, a minha contribuição que eu posso dar para o mundo. Qual é a contribuição que eu estou dando para o mundo? Eu estou dando a minha contribuição lá em casa, eu estou dando a minha contribuição no meu trabalho, mas e no mundo? Eu estou dando a minha contribuição? Se eu não posso fazer grandes coisas para dar a minha contribuição para o mundo, que eu faça as pequenas coisas, que eu traga 1 quilo de alimento e deixe ali na entrada da casa espírita, que eu dê uma pomada para uma pessoa que necessita, um remédio. Se eu não tenho para dar, que eu faça caridade moral, que eu vá conversar com alguém que eu sei que está passando por dificuldade. Isso é ser um cidadão que está contribuindo para o mundo, que está contribuindo para a causa. Então não nos esqueçamos disso. Eu preciso ser o cidadão que contribui para o mundo. Eu preciso dar alguma coisa de mim em benefício do mundo, em benefício de todos. A sétima das bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador age no mundo, é aquele que usa a sua capacidade para o bem, aquele que usa a sua capacidade para promover a paz. Uma coisa que está faltando muito no mundo de hoje, né? A paz. Sejamos aqueles que buscam e agem pela paz. Sejamos aqueles que não saem por aí deflagrando discursos de ódio. Agora vai começar a campanha política e a gente vê tanta coisa nas redes sociais, vizinho metendo pau em vizinho, em conhecido, em gente que nem se conhece. Não sejamos esse tipo de pessoa. Não sejamos essas pessoas que saem por aí abrindo a boca para falar mal de alguém. Nós não somos mais esses. Nós queremos ser do bem. Nós queremos semear o bem. Nós queremos plantar e ver florescer o bem. Por isso que a nossa boca seja um santuário do qual só saem boas palavras. Que a nossa boca saiba calar quando ela não tiver nada de bom para dizer. Quando ela não tiver uma palavra amiga, uma palavra de consolo. E aí sim nós vamos estar cumprindo mais essa bem-aventurança. Não sejamos multiplicadores do ódio. Não sejamos aqueles que têm ouvidos para a maldade. Sejamos aqueles
pacificadores. No lar, no trabalho, em qualquer lugar que a gente frequentar. Não vamos falar de ódio, não vamos falar mal dos nossos irmãos. Não vamos divulgar notícias que sequer nós temos certeza de que são verdadeiras, que chegam até nós. Vamos ser os pacificadores. Vamos ser aqueles que se policiam, que só querem falar do bem, falar de coisas boas, falar de coisas construtivas. E sempre que possível, vamos falar de Deus. Vamos falar sobre a espiritualidade. Vamos falar do quanto é bom a gente sentir que a gente vive sob a proteção de Jesus. Que a gente tem certeza que Ele nos ama e nos guarda. Porque Ele nos disse que estaria conosco até o último dia. Então sejamos os pacificadores. Porque diz a oitava das boas-aventuranças, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque quando nós vemos que as coisas estão erradas, nós já consertamos a nós já consertamos os nossos inimigos, agora nós queremos consertar o mundo, o que está errado no mundo. E muitas vezes, aqueles que tentam consertar as coisas erradas no mundo, eles são muito mal vistos. Muitas vezes eles são criticados, porque só querem fazer para aparecer. Então, se alguma vez nós nos envolvermos em alguma causa do bem, onde nós vamos fazer alguma coisa boa, e nós formos duramente criticados, nós não vamos dar ouvidos, porque nós estamos espiritualmente protegidos. Nós vamos continuar o nosso trabalho, porque nós somos os bem-aventurados, perseguidos, porque queremos fazer o bem. E aí vem então a última das bem-aventuranças. São 9, vocês não vão esquecer mais, né? A última de todas. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então já não é mais pela justiça, agora é por amor. É por amor a Jesus. Porque nós amamos Jesus, porque nós amamos a causa de ser e de fazer o bem, muitas vezes nós também poderemos ser agredidos por isso, criticados por isso. Porque nós nos entregamos a um propósito divino, nós podemos ser criticados. Muitas vezes nós somos criticados até por frequentar a casa espírita, que é um trabalho do bem. Então, nós podemos, porque interpretamos Jesus como sendo a grande solução para as nossas vidas, nós podemos também ser criticados. Nós podemos ser chamados de fanáticos, e isso é ser perseguido por amar Jesus, por nos entregarmos a Jesus, por nós termos a certeza de que tudo está certo nas nossas vidas, que existe um planejamento e que Deus cuida de nós, que nós não estamos sozinhos. Então nós poderemos ser tudo, mas nós estaremos amplamente amparados num propósito superior a todas essas questões, e todas elas serão pequenas. Essas 9 bem-aventuranças transformaram a humanidade profundamente. Quando Jesus encerra as bem-aventuranças, os pobres, os miseráveis, eles estavam extasiados com as palavras de Jesus. Os ricos, os poderosos, os doutores da lei, eles estavam inconformados, porque inaugurava-se um novo momento na terra, no qual os bem-aventurados eram os pobres de espírito, e a eles pertencia o reino dos céus. E nós, hoje, nós não somos mais aquele mesmo povo da época de Jesus. Nós evoluímos. Mas nós ainda somos os mesmos necessitados daquele tempo. Porque se tratando de Jesus, nós sempre necessitamos de alguma coisa. Nós somos sempre necessitados. E não faz mais sentido
nós sermos divulgadores de ódio, de desunião. Não faz mais sentido que nós não façamos contato com o nosso eu interior. Não faz mais sentido que nós não façamos contato com a espiritualidade. E principalmente, não faz mais sentido, nos dias de hoje, nós que frequentamos as casas espíritas, não fazermos contato com Jesus. Então, nesse momento, não vai ser passe ainda. Vai ser uma meditação guiada que eu vou fazer agora. Que vocês se coloquem na posição mais gostosa que vocês acharem aí na cadeira, pode ficar com a mão no bolso, com a mão cruzada. Eu quero que vocês fiquem confortáveis. Nesse corpo de abaixar um pouquinho a luz para nós. Vamos botar uma musiquinha, vamos relaxar. E vamos nos colocar nesse momento, trazer para esse momento tudo que nós somos e tudo que nós queremos. Vamos fechar os nossos olhos e de forma confortável nos imaginemos com uma roupa bem confortável, porque é uma tarde de calor e você está caminhando num campo imenso, cheio de margaridas brancas. Elas balançam com uma brisa suave que toca também o teu rosto. Sinta o calor da terra nos teus pés, a terra úmida. Sinta. É um final de tarde e o sol derrama os seus raios dourados sobre as flores e sobre você. Você enxerga à sua frente uma montanha e o sol espalha nela os seus raios dourados. Você caminha em direção à montanha e percebe de longe que Jesus desce ao teu encontro de braços abertos. Caminhe devagar, contemple o rosto de Jesus, contemple o sorriso de Jesus para você. Aproveite esse momento. Caminhe devagar. Jesus vem envolto em muita luz ao teu encontro. E enquanto você caminha calmamente em direção a Jesus, agradeça por tudo que você deseja agradecer. Agradeça. As portas do céu nesse momento estão abertas, ouvindo o teu agradecimento. É muita luz que vem com Jesus ao teu encontro. Agora, Jesus está iluminado e de braços abertos na tua frente. Abrace Jesus. Se entregue a Jesus. Sinta os braços de Jesus envolvendo o teu corpo. Sinta no teu rosto a maciez da roupa de Jesus. Passe a mão na roupa de Jesus. Abrace Jesus. Você está nos braços de Jesus e Jesus te acolhe com muito amor. Você está nos braços de Jesus vivendo um lindo encontro. Peça a Jesus o que você necessita. Peça. Nesse momento, os ouvidos dele são só teus. Peça. Jesus te ouve nesse instante. O teu pedido entra no coração de Jesus. Peça. Peça aquilo que você mais deseja, o que você mais necessita. Agora, profundamente agradecidos por esse momento, você olha mais uma vez os olhos de Jesus. Agradeça por esse encontro. Jesus beija a tua testa e deixa nela um sinal de luz. Agora Jesus retorna ao topo da montanha e desaparece junto com o sol, que agora se põe.
E a partir de hoje, e sempre que você sentir qualquer dificuldade, toque na sua testa, no sinal de luz que Jesus te presenteou hoje. Continue agora com os olhos fechados, abra as suas mãos e se prepare para receber o passe. E com o passe, se prepare para receber tudo aquilo que você pediu a Jesus. Nesse momento, as portas dos céus estão abertas sobre esta casa, derramando luz, derramando paz, derramando perdão, derramando serenidade. Que nós possamos sair daqui hoje muito melhores do que nós chegamos. Porque aquele que adentrou essa porta hoje era um, e o que sai é outro. É aquele desejoso do bem, é aquele que quer ser e fazer parte daquele grupo de pessoas que contribuem para melhorar o mundo. E nesse momento eu recebo dos céus tudo aquilo que eu necessito para ser um propagador do bem no mundo. Que tudo aquilo que eu recebo dos céus nesse momento, em luz, em paz, em serenidade, em compreensão, que eu leve para minha casa, que amanhã eu leve para o meu trabalho, que eu leve aos meus grupos de amigos, que eu fale de Jesus, que eu viva com Jesus. Agradecemos, Jesus, pela Tua presença nas nossas vidas. Agradecemos por tudo de bom e de bonito que nos dás. Sei conosco, Jesus, hoje, sempre, nos abençoando e nos levando pelos caminhos que nos levam sempre a mais próximo de Ti. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, quarta-feira eu vou falar sobre a cura da auto-obsessão, tá? Que a gente falou da obsessão outra vez e faltou nós falar sobre a cura. Então, quem gostaria de ouvir esse tema para ter prosseguir, né? Então nós vamos falar sobre a cura disso tudo, tá? Então todos vocês são convidados. E os livros continuam na promoção, tá? A gente só tirou a mesa. Quem ainda quiser livros, tem muitos livros bons, de criança, de adulto. Dá uma olhadinha nos nossos livros, porque a leitura é muito importante, né? Buscar o conhecimento nas nossas vidas, tá? Vocês têm mais algum recado? É isso. Então, boa noite. Quem tem o passe aqui.